Bom, então a minha parte é relacionado à trajetória acadêmica, a vida e as obras do Elisée Reclus. Eu inicio ali com apenas uma parte onde você pode, onde eu coloquei a data de nascimento dele, né, que eu creio que faz parte das pesquisas relacionadas, principalmente quando estamos comentando sobre a vida do autor. Então ali ele nasceu em 15 de março de 1830 e veio a falecer em 4 de julho de 1905. Uma foto ali para colaborar com a contextualização ali da pesquisa sobre a vida do autor. Bom, Elisée Reclus, ele é o quarto filho de uma família de um professor e pastor calvinista, nascido numa pequena cidade do interior da França, né? Eu também não vou procurar pronunciar ali, que talvez eu não faça a pronúncia correta da cidade. Mas, então, ele já vem de uma família que tem um pai professor, então os irmãos também já tem o estudo também, tem um dos irmãos que é até cirurgião, e um dos outros irmãos também vem entrar nessas questões da geografia junto com ele, sabe? Vem ser um dos seus parceiros. Elisée Reclus até ele tenta seguir os passos do pai na carreira como pastor. Ele faz faculdade de teologia protestante durante um período, mas ele vem calhar ele desistir e se entregar totalmente à geografia. Ele vem fazer geografia e ser um dos discípulos de Karl Ritter. E eu coloquei até ali pelas obras aí, eu fiz o slide seguindo algumas obras para contextualizar conforme o tempo e a região onde ele estava, né, para que ele acabou escrevendo esses seus textos. Então, primeiro até eu coloquei ali do sentido da natureza nas sociedades modernas, que é um dos títulos de um dos textos dele, referente às questões de sociedade, e ele vem trazer essa descrição da natureza, né, do sentido da natureza dentro da sociedade. Então esse é o período que ele estava na França ainda, e ele já mesmo como anarquista, sem muito medo de falar algumas verdades das realidades que ele vivencia e que ele pensa, segundo os seus preceitos. Ele traz algumas informações nessa época da realidade que a França vivenciava, relacionado à época de Segundo Império ainda, nas mãos da família Bonaparte. Como ele não deixa muito de falar o que ele pensa, ele acaba sendo exilado por um tempo, ele é recluso da França, vem passar um tempo em Londres, logo após disso também um tempo na Irlanda, e ele acaba indo com uma família para os Estados Unidos, uma família que trabalha com plantations, e nisso tudo ele acaba vivenciando muito a vida e vivenciou muito as questões escravistas e tudo. Então vem nessa parte ali em 1860, quando ele escreve, logo depois de passar um período de 2 anos nos Estados Unidos, da escravidão nos Estados Unidos, o Código Negro e os escravos. Então ele vem trazer uma contextualização sobre a vivência dele sobre os escravos, né? Enfim. E daí ele, logo após, também em 1861, da escravidão nos Estados Unidos, os plantadores e os abolicionistas. Então, toda essa questão de poder toda essa questão de poder e o abolicionismo que começa a se reiterar nos Estados Unidos nessa época. Partindo dessas questões dos Estados Unidos, há uma aproximação de Elisée Reclus com as questões do Brasil. Então, ele vem se aprofundando nas questões do Brasil, e ali também eu já coloquei até o texto no artigo As Repúblicas da América do Sul, Suas Guerras e Seu Projeto de Federação, em 1866, quando ele adentra mais nas questões brasileiras também, e
como todas as obras dele, ele vem falando bastante sobre as questões e principalmente as suas viagens, as suas descrições teoréticas. Ele vem vivenciar também essas questões brasileiras também, bastante descrição do Brasil. Então, como eu falei ali um pouco da vida, as obras dele também, esses textos que eu passei, deixei para falar um pouco mais dessa questão brasileira nessa trajetória acadêmica, que uma das principais questões que ele vem ser convidado a trazer e dar conferências no Rio de Janeiro, na Sociedade de Geografia, em 1893, né? Na Sociedade Brasileira de Geografia, e ele acaba colaborando e moldando muito os escritores e os geógrafos brasileiros na maneira do seu entendimento, de como trazer as inspirações românticas que ele vinha descrevendo o Brasil, sobre a natureza do brasileira, né, os rios, a descrição de rios amazônicos, principalmente, que tem bastante descrição, e toda a natureza exuberante do Brasil, coisas que são bem diferentes do esqueci a palavra agora, mas vamos dizer assim, do norte, Estados Unidos e Europa. Então essa natureza exuberante marcado pelas chagas da escravidão, né, que querendo ou não, toda essa natureza estava incluso também essas questões escravocratas, que vem dizer sobre essa parte mais geopolítica de as questões de poder e soberania, e vim querer trazer a sua parte anarquista sobre tudo isso, sobre as relações de como se eram vivenciadas e as pessoas que negavam esse tipo de poder no Brasil e tudo mais. Nisso também eu vejo também que talvez mais a descrição dele, não li todos os textos, mas como ali posso dizer em relação até Lacoste, que vem criticar então um pouco também essa questão deles e Recli não trazer tanto as questões geográficas, as questões políticas dentro da geografia. Tem algumas críticas de Recli, como eu vi em algumas aulas passadas, mas também eu consigo observar algumas coisas segundo o Rafestin vem descrevendo sobre poder e tudo mais, e isso está bem explícito nas questões anarquistas, na escrita anarquista de Elisée Reclus. Então, a descrição e análise do espaço geográfico, as políticas públicas, lei, estrutura, que vem acabando fazendo parte dos textos de Reclus, onde tem esse contexto geopolítico, onde ele recebe críticas na parte política, mas também, segundo Rafestin, consegue trazer um contexto para dentro entre esses dois autores, nas questões principalmente de território, as previsões, né, que faz entre a forma como que o ser humano vem, como que eu posso dizer, que o ser humano vem transformando o território e as regiões onde cada um vive. Acho que é isso, e aqui eu deixei algumas referências, ok?